Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Eu sinto muitas saudades de todos vocês, mas, apesar das dificuldades, aos poucos vou me arrumando. O Sudeste parece até mesmo outro país. É tudo diferente daí. As estradas, as plantações, as cidades, as indústrias. É impressionante como é intensa a atividade econômica por aqui. É por isso que eu e um mundão de gente acaba vindo para cá, por causa do trabalho. Bahia, Pará, Pernambuco, Maranhão, Amazonas, Alagoas. Olha, é impressionante como chega a carta de todos os outros estados aqui pro Rio de Janeiro. Ah, mas é natural, né? Essas pessoas todas vieram de outros estados morar aqui no Rio de Janeiro em busca de trabalho. Bem observado, Pedrão. Na verdade, todo o Sudeste atrai gente de outros estados em busca de trabalho, né? É, porque é nessa região onde rola mais grana por causa das atividades econômicas. Bom, já deu pra você perceber que o assunto da nossa teleaula hoje é o Sudeste. Nessa teleaula, você vai aprender um pouco mais sobre o coração urbano industrial do Brasil. Vai ficar sabendo por que o Sudeste concentra a maior parcela da produção agroindustrial e apresenta os melhores padrões de renda da população brasileira. Mas vai ver também que, apesar de seus indicadores econômicos, essa região também tem sérios problemas sociais para resolver. Tem gente que diz que o Sudeste é a locomotiva do Brasil, porque aqui se concentra a atividade industrial brasileira. Agora, por que será que o Sudeste é que encabeçou esse trem da industrialização? Quer saber? Então fique de olho, embarque nesse trem das 11, que a nossa teleaula está de partida. É só ver no mapa, Chico. Olha só o mundão de estrada que corta São Paulo. E sabe o que significa? Significa que lá tem muita produção para escoar, principalmente da indústria. E isso é quase uma garantia de frete de volta. Ah, já sei. O que você está dizendo é que é melhor eu pegar esse frete para São Paulo do que o frete para Governador Valadares, mesmo que esse frete para o interior de Minas pague um pouco mais. Tá na cara, Chico. Ou melhor, tá no mapa. A chance de você pegar um frete de volta é maior em São Paulo. Dá uma olhada aqui. Além de ter menos estradas, repare que aqui em Governador Valadares ainda passa trem. Quer dizer, menos oferta de carga para quem trabalha com caminhão. Quem diria que o mapa fosse útil na hora de decidir sobre qual o melhor frete, né? Oh, se é, Chico. Eu sempre consulto os mapas. E de uma maneira geral, o Triângulo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte é o melhor lugar para se conseguir frete. É verdade, normalmente é melhor fazer o frete para a região Sudeste. Afinal, trata-se de uma região super desenvolvida em tudo. Na indústria, na agricultura e no comércio. No Sudeste, as mercadorias circulam pra valer. E é nele que estão as maiores metrópoles do Brasil. Ah, não pense que isso aconteceu por um acaso não, meu amigo Chico. Para dizer em palavras bonitas, esse desenvolvimento foi possível graças às condições naturais, à atividade humana na região e à dinâmica da economia que ali se estabeleceu. Falou bonito mesmo. Sabe de uma coisa? Eu nunca entendi direito por que o Sudeste é mais industrializado que as outras regiões. Quer dizer, então, que essa concentração industrial tem a ver com essas três coisas? Como é que é mesmo? Condições naturais, atividade humana e dinâmica da economia? Exatamente. E eu que tenho milhares e milhares de quilômetros rodados, posso garantir uma coisa. Quando se trata de condições naturais, a gente pode dizer que a região Sudeste é abençoada. A região Sudeste é cortada pelo Trópico de Capricórnio na altura da cidade de São Paulo. Sua localização e relevo permitem a predominância do clima tropical, ou seja, uma maior regularidade no regime de chuvas, com um verão quente e chuvoso e um inverno ameno e poucas chuvas. Mas isso é excelente para a agricultura. Outra característica, a região Sudeste é cortada por serras, que nada mais são que terrenos mais elevados. Assim, o clima tropical de altitude também é muito comum. Na verdade, o relevo do Sudeste é uma espécie de marca registrada dessa região aqui no Brasil. Terras elevadas, escarpas e planaltos. As escarpas ficam próximas ao litoral e formam a borda do Planalto Atlântico e fazem aparecer um relevo onde as altitudes vão diminuindo em direção ao interior. Isso explica porque rios como São Francisco, o Rio Grande, o Tietê,
correm para o interior e não em direção ao Atlântico. Mas também tem os rios que descem dos planaltos em direção ao oceano, como os rios Doce e Paraíba do Sul. Você tem toda a razão, Chico. Mas sem dúvida foram os rios que correm para o interior que ajudaram no desenvolvimento dessa região, porque eles funcionaram como uma estrada para o interior. Uma estrada muito aproveitada pelos colonizadores e durante muito tempo a única. É bom lembrar que no começo a paisagem do Sudeste também era dominada pela Mata Atlântica. E entrar nessa floresta super exuberante era complicado e por isso fica fácil entender a importância dos rios. Mas os colonizadores não queriam muito penetrar na direção do interior. Eles estavam mais interessados nas madeiras nobres e corantes como o pau-brasil, não é isso? Como é que a região Sudeste passou a ficar por cima? Com a cana-de-açúcar é que não foi, não é? Essa é uma pergunta muito importante. Como é que a região Sudeste se transformou no centro político e econômico do Brasil? Você sabe? Esses selos são uma boa dica para ajudar a responder essa pergunta. Deixa eu ver. Essas aí são as cidades históricas de Minas Gerais. E esses outros, pelo jeito, tem a ver com a mineração. Opa, já sei. O Sudeste começou a ganhar importância como o ciclo do ouro. Com a descoberta de metais preciosos na região das Minas Gerais e a queda na produção de açúcar, a região Centro-Sul passou a ter um status político e econômico. Para se ter uma ideia dessa mudança, foi nessa época em que a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1763. E o Rio de Janeiro se transformou no grande porto de saída dos nossos metais preciosos, rumo a Portugal. O ciclo do ouro provocou uma grande corrida em direção ao interior do Brasil, onde hoje ficam os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Mas ele não durou muito. O ouro logo acabou. Aí entrou em cena o produto que foi a salvação da lavoura. É hora do café. Como a hora do café, Pedro? Nós começamos a trabalhar agora. Não, Antônio, se liga. A hora do café é nessa história, que explica por que a região Sudeste é a mais desenvolvida do país. Calma que você vai entender. E você também. Oi, você acha que o café tem alguma coisa a ver com o fato do Sudeste ter tido grande desenvolvimento econômico no país? Na época, sim. Eu acho que sim. Acho que sim, porque ele foi o principal produto, né, de exportação e gerou acúmulo de capital, né? Claro que tem. O café durante muito tempo foi um dos produtos maiores produtos de exportação e com isso gera um grande giro de capital. A entrada com certeza no Brasil, acho que foi muito importante. Teve porque o café era o principal produto de exportação, ajudou no desenvolvimento do transporte e gerou bastante acúmulo de capital. É isso aí, o café tem tudo a ver com o desenvolvimento do Sudeste. Aliás, graças ao café, que a economia brasileira conseguiu superar a crise que se estabeleceu com a decadência do ouro. E o esquema da cafeicultura já era bastante conhecido. Produção baseada na mão de obra escrava e voltada para o mercado externo. Mas agora com uma grande novidade. O capital nacional era quem controlava a economia. Com o predomínio do capital nacional, a cafeicultura se expandiu em direção ao interior, onde encontrou solos férteis. Isso possibilitou a ocupação de novas regiões. O café passou então a ser o principal produto brasileiro e a produção avançou ainda mais para o interior, encontrando no estado de São Paulo terras ainda mais férteis, conhecidas como terra roxa. E como transportar toda essa produção até os portos, de onde o café partia para o exterior? Se você pensou nos trens, acertou. A implantação das ferrovias para o transporte de café foi fundamental para o desenvolvimento da região. Desenvolvimento que ganhou mais impulso ainda com a chegada de mão de obra livre, os imigrantes. Muito bem, no final do século XIX, em 1890, graças à estrutura e ao capital gerados pelo café e pela mão de obra livre, o Sudeste deu um grande passo em direção ao seu desenvolvimento econômico. Um passo que o colocou em posição de destaque na economia nacional. Nós estamos falando, é claro, do surgimento da indústria. As indústrias têxteis foram as primeiras a se concentrarem em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir daí, o trem da industrialização embalou. Na década de 40, são instaladas as grandes indústrias de base e de extração mineral. A Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. As duas, é claro, no Sudeste. Interessante isso. Eu já estou entendendo melhor. Para se instalar, a indústria precisa de um mínimo de infraestrutura. E o curioso é que foi a produção do café que acabou criando essas condições, como a rede de transporte, por exemplo.
Por isso é que a indústria se concentrou no Sudeste, claro. Por isso e por muito mais. Tem que lembrar que a indústria também precisa de matéria-prima e energia para funcionar. E nisso o Sudeste também teve sorte. E pensando bem, no caso da matéria-prima, o Sudeste também não fica para trás, não. Eu mesmo já transportei muitas dessas riquezas nas minhas viagens. Tem o petróleo no estado do Rio de Janeiro, tem o minério de ferro no Planalto Mineiro, que é fundamental para a produção do aço. E você nunca transportou produtos agrícolas aqui no Sudeste? Como não? Já transportei cana, soja, trigo, hortifruti granjeiros. Epa, já entendi onde você quer chegar. Não é só de indústria que vive o Sudeste, não é isso? É isso mesmo. O Sudeste também se destaca na agricultura. E para falar a verdade, o Sudeste se destaca em muitos aspectos. Fique por dentro. A região Sudeste é a região mais integrada do país. E é nela que se concentra a distribuição de energia elétrica, a maior parte da malha ferroviária e rodoviária, além, é claro, da maior parte da produção industrial e agrícola. Sua agricultura é moderna, apresentando avançado nível tecnológico. É também na região Sudeste que se concentram as maiores cidades brasileiras. São Paulo é o maior centro urbano da América do Sul e, por isso mesmo, o maior centro consumidor do país. Mas o crescimento desses centros urbanos tem se dado de uma maneira muito rápida nos últimos anos, num ritmo que acaba trazendo junto com o crescimento uma série de problemas. O nosso trabalho agora tem se concentrado nas favelas. E serviço é o que não falta. As pessoas não têm informação, o esgoto corre a céu aberto, a água não é tratada e as crianças não vão à escola. É impressionante como uma cidade tão rica como São Paulo pode ser ao mesmo tempo tão pobre. A cidade grande não é nenhum mar de rosas. A degradação do meio ambiente pode ser vista a olho nu e suas consequências podem ser sentidas na pele, como no caso das enchentes. Mas o que mais preocupa são os grandes bolsões de pobreza. Por favor, quais são os principais problemas enfrentados pelas pessoas que moram nas favelas? O principal enfrentado mesmo são os empregos, pessoas que não têm condições de morar. Então, a maior parte vem para morar na favela, morar nos barracos, que a única condição que eles têm é essa. É a água, né? A maioria das vezes que chove dá enchente, o barco fica entrando água. Muito lixo por aqui e dá muita doença nas crianças. Prejudica demais a saúde. Rato tem muito também. Qualquer maneira, se é tempo de chuva, você está assustado com medo da chuva, derrubar barraco. Se é no tempo de calor, muito sol quente, a gente tem medo de incêndio, como já passou muito. Contraste, esta é a palavra-chave para a gente entender o que acontece nas grandes cidades, ao mesmo tempo ricas e pobres. Aliás, a contradição é uma característica do nosso país em todas as regiões. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a principal característica da região Sudeste é um forte desenvolvimento industrial e uma agricultura moderna e mecanizada, o que acaba determinando uma grande integração territorial. Aprendeu que esse desenvolvimento está relacionado a vários fatores, inclusive aspectos naturais como o clima tropical e o relevo de terras elevadas que favoreceram a agricultura e o aproveitamento energético. Por último, ficou sabendo que apesar de ter os melhores indicadores econômicos do país, o Sudeste apresenta muitos problemas, principalmente nos aglomerados urbanos. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Como diz a música Trem das 11 do Adoniran Barbosa. Mas não é porque eu moro em Jaçanã, não. É porque eu tenho muita correspondência para entregar. Eu também. Mas você pode e deve ficar com o seu livro de estudos sempre à mão. Porque nele você vai encontrar mais informações sobre tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Bons estudos!